Vamos iniciar o... Ok. Todo mundo dando ok para gravar? As que não estão com o vídeo ligado, é bom dar ok. Acho que foi todos, né? Então, gente, eu estou muito feliz por todas terem vindo, assim, sem mais delongas, né? A gente marcou, remarcou, mas todo mundo chegou o grande dia. Em relação ao por onde começar, eu deixo para você, Hermínia, porque nem sei por onde a gente pode começar nenhuma preferência. Pode ficar à vontade de onde você quer começar. Eu acho que o tema que nós vamos falar hoje é questão que é o que eu mais trabalho, mas não quer dizer que eu sei tudo, né? Eu trabalho, pesquiso, é a questão da mulher no circo. Mulher no circo não quer dizer só o circo itinerante, que todo mundo chama de tradição, depois eu vou conversar sobre esse assunto, do circo itinerante dos antigamente, né, que nem as pessoas falam, e também esse processo que vai ocorrendo até hoje, né? Alguém tem uma pergunta sobre a mulher no circo de antigamente? Algum encaminhamento? Uma dúvida? Se não, eu vou falando. Eu tenho, com relação a essa questão da apresentação delas, elas sempre viviam assim como... A gente sabe a história da Palhaça Chamego, né? Não sabemos das demais. Mas será que todas elas viviam assim dentro desse esconderijo, né? De não ter que falar, eu sou a palhaça, senhor palhaço? Tá, então vamos começar por aí, tá? Mas eu vou voltar no tempo, tá, Rosane? Para eu falar da palhaça Chamego, que ela se chama Palhaço Chamego, né? Todo mundo sabe quando a gente fala chamego, quem é? Todo mundo, tá. Agora é o seguinte, ó, não tem dúvida boba. Tem dúvida. Qualquer dúvida é válida, né? Então, não tenha receio de perguntar, tá? Eu gostaria que vocês, na medida do possível, quando puderem, dessem uma lida, e eu vou indicar o capítulo para vocês lerem. Se quiserem ler o livro todo, leiam, porque eu trabalho muito com a questão da produção dos corpos artísticos circenses, principalmente no século XIX e uma parte do XX, tá? Neste livro que foi meu mestrado. Está disponível no seu conteúdo. Tá? Como no link livraria. Tá bom? Então, chama Respeitável Público, Circo em Cena. Então, tem um capítulo ali que eu toco particularmente na questão que chama O Circo que Não Se Vê, que é a produção desses corpos artísticos circenses desse período, e aí eu tenho o último, que é a relação com o respeitável público, né? E aí eu escrevi, eu comecei essa pesquisa em 1985. Aí eu entrei para a faculdade, prestei vestibular, eu tinha 34 anos. Eu prestei vestibular, entrei na história para continuar a pesquisa, porque eu já tinha iniciado essa pesquisa antes. Em 88, eu entrei para a história da Unicamp e, como eu trabalhava, tive que fazer o curso em 6 anos, que foi ótimo, foi ótimo. E aí eu prestei a seleção do mestrado e fiz, e doutorado também, que é o Benjamin de Oliveira, mas vamos falar do mestrado. Nessa pesquisa, não tinha como horizonte meu falar da mulher em particular. Porque, na realidade, eu trabalho que a produção dos corpos artísticos circenses, até um determinado momento, mas que continuou depois, mas eu trabalho com recorte de tempo. Todo mundo entende quando eu falo recorte de tempo? Porque não dá para você pesquisar a mulher no circo até
de Deus e seu tempo, não dá para fazer isso. Então, quando você faz uma pesquisa dessa, você tem que fazer um recorte, né? E eu fiz do fim do século XIX até mais ou menos 1950, que eu olho a produção circense neste período, mas também anterior, era um modo... eu vou falar uns palavrões agora e vocês, tendo dúvida, vão perguntando. Modo de organização do trabalho circense era feito de uma forma que é diferente de hoje, como é o modo de organização do trabalho circense. É diferente tanto no circo itinerante, como no que vai se constituir depois o pós-escola, como também vai ser diferente quando vai iniciar o processo do circo social. Enfim, eu estou trabalhando com um modo de organização do trabalho circense. E o que significa isso? Quando este modo com que eu estou trabalhando pressupunha que ninguém não podia ser artista. Entrou para o circo, nasceu para o circo, fugiu com o circo, obrigatoriamente tinha que ser artista, independente da cor da pele, independente das origens. No Brasil, fora do Brasil também, mas no Brasil isso era muito característico. Vocês percebem que a história do Benjamin, em 1882, ele tem 12 anos de idade, em plena escravidão, ele foge e ele diz que 3 meses depois ele já estreia um trapézio simples. Ele não era tratado como escravo? Claro que era. O circo é sempre contemporâneo, inclusive com as questões da moral e do costume. Então, circenses, homens e mulheres, podiam ser escravocrata, era uma relação patriarcalista, compravam o escravo, tal. O Benjamin não foi comprado, ele fugiu com o circo, né? Então, esse modo de organização do trabalho que eu tenho como recorte, fugindo, nascendo, casando, qualquer forma que você entra naquele mundo circense, que era, durante muito tempo todo, a lona, né? Eu chamo de todo porque a lona só chega no Brasil no começo do século XX. O circo não nasceu sob a lona, nasceu sob o céu estrelado, porque às vezes a maior parte não tinha cobertura, e nasceu depois com algodãozinho tingido, né? Então, esse modo de organização pressupunha que os corpos presentes, os corpos artísticos presentes, fossem aprendizes permanentes. Ser aprendiz permanente é uma característica artística de qualquer área, não é? Vocês, eu não sei quantas são aqui artistas. Todas? Todas? Então, vocês estão aprendendo o tempo inteiro, né? No circo, nesse período, não é diferente, não era diferente, né? Então, começava, quando eram crianças que nasciam no circo, começava em torno de 4 anos, mas essas crianças também já se apresentavam como criança nas peças teatrais. Então, o fazer artístico está o tempo inteiro presente, né? E uma coisa que eu trabalho nessa pesquisa, e que eu não vou falar a mulher em particular, e eu só percebi isso quando eu fui convidada pela primeira vez pelas Marias das Graças, no festival Esse Monte de Mulher Palhaça, né? Então, elas me convidaram, aí eu falei assim, nossa, mas eu não falo só da mulher. Aí eu falo, não, eu falo de mulheres, e falo muito de mulheres, mas eu falo de homens, meninos, meninas, homens e mulheres que tinham que aprender, sabe, Rosane? Então, assim, não tinha o que mulher não aprendesse no circo. Só não aprendia palhaço. Ela aprendia palhaço também.
tem muitas crianças e jovens e adolescentes nas famílias circenses. A Guaraciaba daqui do lado também era palhacinha, mas vestido de palhacinho. Mas ela não escondia o sexo, entendeu? Ela não escondia que era uma menina, mas era vestida como um palhacinho, né? E daqui a pouco a gente entra nesse assunto. Então, tudo que tinha que aprender no circo era para meninos e meninas. Né? Então, as pessoas me perguntam assim, mas a mulher no circo fazia? Fazia. Mas fazia não sei o que, fazia. Ah, mas ela era domadora também? Era. Ela entrava no Globo da Morte? Entrava. Ela era trapezista? Era. Porque tem uma ideia, eu fico impressionada com as pesquisas, às vezes acadêmicas, de falar que, assim, quando surge a palhaça depois das escolas de circo, há uma questão de disputar a memória, dizendo que a mulher de circo tradicional e de antigamente era só uma figura figurativa. Era só uma pessoa chamada partner, né, que ficava auxiliando os números dos outros. Não é isso, isso não é verdade. Você pode ter uma certa produção, uma certa visibilidade disso a partir da produção circense de 1900, a partir da década de 1960, 70, 80, né? Mas, mesmo assim, isso não se dá na maioria dos circos, dos grupos circenses itinerantes. Então, a mulher e o homem, o menino e a menina, aprendiam tudo juntos e juntas. Né? Então, assim, o que significa ser aprendiz permanente? Não era só preparar o corpo artístico para o palco picadeiro. Eu chamo palco picadeiro porque tinha teatro. Né? Não era só preparar o corpo para o palco picadeiro. Todos os meninos e meninas, homens jovens, homens e mulheres, tinham que aprender. Eu vou falar uma coisa que, se vocês entenderem, me perguntam, todo o processo de produção do que significa o circo como espetáculo. E o que significa isso? Eles tinham que aprender a armar e desarmar o circo. Eles tinham que aprender a empatar uma corda. Empatar corda eu sei pouco, mas uma tecnologia importante para eles, que eles criam e aprendem, né? Eles tinham que aprender como que era, como que se dava a questão relacional com a cidade, com o local. Eles tinham que aprender a fazer propaganda, eles e elas. Eu estou colocando esse eles aí indefinido, mas, desculpe, é eles e elas. Tinham que aprender a fazer propaganda, né? A fazer, a ajudar, por exemplo, na produção do todo, porque a produção do todo envolvia todas e todos, inclusive crianças. Né? Então, a produção do todo era assim, começa com nesgas de pano de algodão, aí essas nesgas passam por um tingimento, que na época era querosene, tinha momentos que eles estavam em lugares com terra vermelha, chama terra roxa, né? Mas é vermelha, que faziam um buraco, colocavam esse tecido ali com água, querosene e cera de abelha ou cera de carnaúba. Né? Claro que já é um conhecimento que adquiriu muito, não o querosene, mas a cera já as ceras, tanto de abelha quanto de carnaúba, já são aprendizagens que eles trocam com os indígenas, por exemplo.
certo? Já são. Então, os circenses, homens e mulheres, eles têm que estar em sintonia com tudo que está acontecendo em volta deles e delas. Então, elas e eles nesgavam, quer dizer, faziam gomos do tecido, era algodãozinho, faziam gomos do tecido, e ficavam encerando e tingindo esse tecido. Né? Depois que esse tecido era tingido, aí eles vão costurar as nesgas. E essa costura tem toda uma aprendizagem incrível, que mistura conhecimento até de marinheiros, mas também mas não é só marinheiros, fazia parte da memória deles, né? Então eles vão costurando o que chama empatar, né? Então eles costuram, depois passam um tipo de eles passavam um cordão, mas depois eles passam um cordão de arame, né? Que aí você segura a forma da costura, de você abrir o chapéu todo, tá certo? Então, essas aprendizagens, não era só homem que fazia, né? A costura, se vocês pegarem um livro de memórias do Arrelia, conhecem, né? O Arrelia, o palhaço, Waldemar Seis. Se você pega, tem uma parte que ele fala quando ele era criança, que ele ficava encerando, eram os fios de cordão, assim, eram esticados, e as crianças é que passavam a cera neste cordão, né? Passavam para este cordão ser costurado. Então, veja, não dá para imaginar uma forma coletiva, porque isso tudo é um coletivo. Não dá para imaginar uma forma coletiva, cotidiana, sem pensar uma aprendizagem permanente pela observação. Observação é um processo pedagógico importante, né? E aí, além da observação, tinha o processo de aprendizagem também junto com as mestras e mestres. Então, as crianças e jovens, principalmente as crianças até 7, 8 anos de idade, todo dia. E você pega isso em vários circos, esses relatos. Todo dia levantavam cedo, bem cedo, ainda se fosse o Nordeste, era bem cedo, mesmo que 5 horas já está claro, né? Então, eles iam fazer exercícios de correr, de alongamentos, né? Quando terminavam esses exercícios, e sempre acompanhando por um mestre ou uma mestra, né? E os pais, e eram todas as crianças. Não era criança, não era o filho do dono do circo, ou da dona do circo. Porque tem isso, o circo era uma empresa, sempre foi uma empresa. Então, tinha dono, tinha dona, como tem até hoje, né? Então, às vezes a família é a dona, né? Então, todas as crianças, filhos de artistas, filhos de trabalhadores dentro do circo, faziam parte desse ritual de aprendizagem. Né? É muito comum memórias de pessoas dizendo: entrei para o circo para ser peludo, que é o que eles chamavam, amarra-cachorro, a pessoa que entrava para fazer algumas coisas dessas. Mas, rapidamente, ele diz, mas eu me tornei artista, aprendi. Né? Nada do que eu estou dizendo desse processo histórico do circo é cor-de-rosa. Nada. Tem muitos conflitos, muitas tensões, muitas disputas, é patriarcalista, é machista, é escravocrata, quando tinha escravidão, é tudo isso. No entanto, eu estou colocando uma parte que é uma parte diferenciada, tendo em vista a relação societária fora da lona, né? A mulher não aprendia tudo, mal a mulher podia aprender a ler e escrever,
Mal a mulher só vai... As mulheres de uma certa classe social, hein? Porque as mulheres de outra classe social eram trabalhadoras desde que nasceram. Né? Então, todo mundo fala, a mulher só começa a trabalhar depois que o movimento feminista adquire conquistas de direitos. Eu falo, olha, é verdade, você tem uma ampliação dos direitos femininos numa luta desde o final do século XIX, que vai se consolidando no século XX. Até 1950, a mulher não podia ser dona, proprietária de nada, tá certo? Se ela se desquitasse, o homem levava tudo, né? Então, a conquistas de direitos é importante, mas você dizer que não tinha mulheres trabalhadoras antes, você nega que escrava era trabalhadora. Você nega que as serviçais dos castelos dos reis eram trabalhadoras. Você nega que tinha muita artista. Tem uma imagem da Grécia Antiga que eles fazem é uma festa, não vou lembrar aqui agora, é uma imagem super interessante, que eles pulavam um boi. Então, eram corpos acrobáticos, homens e mulheres da Grécia Antiga. Homens e mulheres que vão e saltam bois. E uma gravura que a gente tem é uma mulher fazendo isso, com uma roupa diminuta. O que significa? Um top e uma calça como figurino. E ela saltando de costas o boi. Então, veja, o que eu estou querendo dizer é que, se você acha que só a partir de um determinado momento da história a mulher começou a trabalhar, você nega todas as mulheres trabalhadoras antes. Todas. Reforço, as conquistas dos direitos femininos foram e são muito importantes. Mas não quer dizer que não tinha mulher trabalhadora. Porque é o seguinte, é impressionante, porque tem autoras que eu respeito muito em relação a isso, mas tem esse ponto de vista. Porque eu falo, as minhas as minhas bisavós, as minhas avós, as minhas tias nasceram trabalhadoras, porque tem essa questão dentro do circo. Desse período que eu trabalho, a mulher já nasce como o menino, a menina e o menino já nascem pressupondo, pode falar que é destino, predestinação, mas eles nascem já com a questão de que vão ser artistas, vão ser trabalhadores. Porque não se pensava qualquer relação que tivesse dentro do circo que não fosse artista. Entendeu? Então, já são trabalhadores. Mas o problema é que é você encontrar gente que diz que artista é trabalhador, artista é trabalhadora, né? E também que negro e negra é trabalhador. Não, eles são corpos. Ser artista... teve um movimento ano retrasado, né? Eu não sei se vocês chegaram a participar, mas foi uma coisa muito paulista, eu não sei se teve essa divulgação. Teve um movimento assim, sou artista, sou trabalhador. Então, você vê, desde o final do século XVIII, quando começa a surgir a ideia de um espetáculo chamado circense, e de antes, os artistas não eram considerados trabalhadores e trabalhadoras. Né? Então, temos que reforçar isso. Mulher sempre trabalhou. Claro que você tem uma faixa econômica e de classe, na época das monarquias, e depois na época da burguesia, depois na época do capitalismo, que você tem uma faixa que a mulher não trabalhava. É claro, mas tomar essas mulheres, pela história das outras mulheres, dizer a mulher não trabalhava, é muito chato, porque desconsidera as mulheres trabalhadoras. Né? Então, e a mulher no circo, ela nasce trabalhadora.
Nos grupos artísticos, ela nasce trabalhadora assim como o menino, né? Aí o que acontece? Essas meninas e meninos na parte da manhã faziam esses trabalhos corporais de alongamento, né? E ainda na parte da manhã, as mestras, porque tinham mestras e mestres, né? Os mestres e as mestras iam trabalhar com os menores, de preparando o corpo acrobático, eu não sei dizer, tá? Mas de cambotinha, de cambalhota, né? Eu estou vendo a Isadora com o gato. Ontem a gente estava fazendo uma reunião de tinham cachorros, né? E de uma das amigas da gente que a gente estava fazendo reunião, o cachorro ficou na frente dela e com a bunda do cachorro na tela. Eu falei assim, gente, essa coisa da pandemia virtual, a gente está o tempo inteiro lá, o tempo inteiro. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo quando entra criança também. Adoro, adoro. Dá uma leveza, né? Então, meninas e meninos, então, faziam essa preparação corporal. Dependendo da idade, já iam para um mestre específico, uma mestre específica, que ia trabalhar mais acrobaticamente. O outro, os menores, aí tinham outro jeito de lidar com eles. Era uma educação severa? Era. Isso só acontecia no circo? Não. Por exemplo, bater para ensinar. Você precisa ter uma luta enorme dos direitos da criança e do adolescente, e que o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, vai, junto com a Constituição de 88, firma assim, não, a criança não pode apanhar, não está escrito desse jeito, mas é nesse sentido, né? Então, assim, não era privilégio do circo bater em criança para aprender, né? Se você pegar alguns museus na Europa de aparelhos de bater, de tortura, você tem uma parte dos aparelhos ali, dos processos, da coisa da educação, a quantidade de coisas, de se bater na mão, um monte, um monte. Não apoio isso, não apoio isso. Mas eu não posso negar que o circo era contemporâneo ao momento dele, até nisso. Aprender de uma forma. Sim, tinha família que não fazia, tinha família que fazia, tal. Mas o circense era. Tem uma reportagem de um espetáculo circense em Porto Alegre, em 1850, por aí, que é denunciado que o menino apanhava para aprender, né? Aí a gente vê isso é muito comum acontecer, mas aí tem um autor que fala assim, bom, mas então vamos suspender todas as aulas nas escolas de Porto Alegre, porque 1850 todo mundo era autorizado a pôr de castigo ajoelhado no milho, a bater na mão palmatória, né? Eram coisas físicas, né, importantes. Então, assim, eu não apoio isso, mas eu estou querendo dizer que ele era contemporâneo nisso também. O circo, artista circense, homens e mulheres, seja em 1850 e 2021, são contemporâneos ao período que estão sendo vividos. Então, quando essas meninas e meninos passam por esse processo, ainda no meio da manhã é o momento em que eles vão ser alfabetizados. Ninguém no circo pode ser analfabeto, em qualquer período da produção circense. Vocês têm noção disso hoje forte, mas naquela época também tinha. Porque tem uma questão que eu sempre levanto, que é assim, é muito comum a bibliografia falar isso de uma certa forma, é a transmissão oral dos saberes, né? Então, passa de geração a geração. Como se a transmissão oral dos saberes fosse só a fala. Ela é escrita também. Ela tem produção escrita, ela tem produção
produção textual, ela tem produção das práticas. Pega um pescador, que também ainda continua até hoje uma transmissão oral dos saberes. Mas na hora que você vê o fazer do pescador, as suas práticas, tem muita técnica, tem muita tecnologia, tem muita produção de conhecimento. Não é isso? Tem muita produção de conhecimento que faz ele sobreviver, por exemplo, em situações difíceis. Então, é uma produção que é aplicada em ato o tempo inteiro. Então, vamos pegar outro grupo que não seja circense, as parteiras, que nós temos aí ainda muitas parteiras. A gente faz parte de um grupo de parteiras do Brasil inteiro, né? Então, se vocês acompanharem como essas parteiras trabalham, porque você pensa, os grupos indígenas nunca foram para o hospital ter filho, nem postinho de saúde, né? Então, era uma transmissão oral de saberes dessas parteiras, e tinha parteiros entre os indígenas também, mas a maioria eram mulheres, que têm produção de conhecimento, tem produção tecnológica de saber. Gente, tecnologia não é aparelho. Tecnologia do saber assim, é saber empatar uma corda, é saber fazer um parto. Isso são tecnologias também, né? Então, o produto da produção de conhecimento que é a máquina, mas nós todos temos produções tecnológicas no nosso cotidiano. Se você cria uma maquiagem, uma roupa, uma coisa, você está produzindo conhecimento. Então, veja, se vocês verem o grupo de parteiras, como devem conhecer, mas a gente fez um cotidiano com elas no parto. A maioria faz, porque a gente lida com as parteiras no campo da saúde, mas também no campo pedagógico, elas fazem com as parturientes, com as grávidas, o que nós chamamos de ser o cuidado em saúde, coisa que no hospital ninguém mais faz. Elas ficam conversando, as grávidas, quando estão perto do processo que elas avaliam, elas ficam 3 a 4 dias morando na casa da parteira. A parteira fazendo chá, cantando, rezando, cada uma na sua religiosidade. Então, veja, e aí, por exemplo, várias delas, nos contaram, por exemplo, o que elas faziam quando a criança, o bebê estava invertido, o feto estava invertido. Elas iam para o rio com a grávida e faziam movimentos dentro da água, na barriga, para o neném entrar na posição certa da cabeça embaixo. Isso é produção de conhecimento, isso é tecnologia de saberes. Entendeu? Então, em geral, quando falam assim, transmissão oral do saber, parece que é só assim, você faz isso, você faz aquilo. É isso, mas é muito mais. Então, as crianças, numa parte da manhã, iam aprender a ler e escrever e, principalmente, a matemática. Né? Quem ensinava? Quem ensinava? Várias famílias circenses tentavam sempre colocar em uma escola que chegava na cidade. Mas, gente, a escola e a Igreja Católica, que naquele período era a maioria, né? Naquele período era a maior parte era a Igreja Católica, a instituição a igreja, né? Eram os lugares de maior preconceito. E os relatos que a gente tem de várias negras e negros confirmam isso, que a escola era um lugar de preconceito. Né? Então, para
para as crianças circenses, era um lugar de preconceito, né? A partir de 1948, há uma lei que obriga as escolas a receberem filhos de gente circo. É uma lei. Mas até hoje, várias famílias circenses têm que entrar com representação na Secretaria da Educação, no Ministério da Educação, porque aquela cidade X não aceitou os filhos de gente circo, né? Então, a escola não é boazinha, né? Desse jeito. Ela é preconceituosa em alguns momentos, ela seleciona os corpos que valem a pena e outros corpos que não valem a pena, né? A saúde também seleciona, nem todo mundo vale a pena ser, nem todos os corpos vale a pena viver. Nós sabemos disso e vocês sabem até melhor que eu. Bom, eles aprendiam, quem ensinava? Havia sempre tentativa de colocar numa escola, mas muitas vezes frustrante. Meu pai, por exemplo, meu avô, às vezes contratava uma professora, e na maioria era mulher mesmo, uma professora para ir dar aula no circo. Ou, se não, nada disso desse certo, alguém mais velho, um adolescente mais velho, um adulto, dava aula. Então, assim, não ficava sem. Não ficava sem. Né? Então, mas, bom, tudo bem, eles são alfabetizados, mas eles nunca escreveram livros, nunca deixaram registrados coisas. Esse não deixar registrado é o mais comum. Eu estou querendo pesquisar não sei o que do circo, mas não tem fonte. Eu falei, porque você não sabe pesquisar. Porque fonte, olha só, meus trabalhos com Daniel, meu mestrado, meu doutorado, e eu queria, depois que a Vitória me cobrasse, de eu passar esses materiais, olha no site, está tudo de grátis lá, tudo disponíveis, né? E é muito gostoso você ler algumas produções nossas, onde tem os jornais de propaganda. Aí vocês vão entender o papel da mulher lá, porque as mulheres estão em tudo nas propagandas, né? Então, quando... Deixa eu beber um pouco d'água. A hora que quiser parar para perguntar, eu paro, tá? Se vocês não pararem, eu vou falando, eu vou falando, eu vou falando. Hermínia, então eu vou perguntar, A Beatriz que também a minha levantou língua a está mão? coçando aqui. Não. O que acontece? Toda vez que a segunda aula, a minha cabeça já está explodindo, assim, porque muita coisa, como a senhora mesmo, você mesmo falou. Ai, Você a mesmo. senhora está no céu. A gente chega aqui com o pensamento de caramba, a mulher não faz nada, a gente não vê a mulher no circo, isso, aquilo. E aí eu chego com a Hermínia Silva e me mostra tudo diferente do que eu pensei, do que eu imaginei. Minha cabeça explode assim, meu Deus, tudo que eu pensei estava errado. Se fosse para um TCC eu já não passava, reprovava. Porque acho que todo mundo, né? As pessoas com quem eu bati um papo antes da oficina pensavam da mesma forma. Então, graças a Deus, eu te conheci para poder me mostrar um modo diferente de pensar sobre a mulher no circo, na arte, sobre tudo, né? Na verdade, como você mesmo fala, sobre tudo. Ela sempre trabalhou, não só no circo, mas em vários lugares. Só que aí a gente entra hoje, né, em 2021, e a geração de hoje não pensa como você, né? A gente não tem esse mesmo, como você mesmo falou, essa pesquisa. Não sabe pesquisar, porque quando olha fora, a gente não vê essa representatividade tão grande das mulheres. Como eu falei, a ideia quando eu pensei na Circo, Mulher e Palhaçada foi porque eu não vi tantas mulheres, então decidi falar sobre isso. Então, eu queria saber a sua opinião sobre as mulheres do circo de hoje. Você acha que elas não Então, mas que elas não que estão para assim, a gente isso é não encontra preciso... tanta coisa assim. A gente tem esse pensamento leigo porque foi apagado a história, porque falta representatividade, ou só porque as mulheres não querem. Você acha que falta vontade? Você acha que não deixam? Qual é a sua opinião sobre as mulheres de hoje no circo, na palhaçaria, em tudo? Eu vou dar uma... Para eu falar de hoje, eu não posso não falar do que eu estava falando. Uhum. Entendeu?
Então, eu vou chegar no hoje, agora são 11 horas, até o meio-dia, tudo bem? Tudo bem para vocês? Tudo bem. Então, tá. Então, mas esse período que eu estou falando, Vitória, é um período que vai até 1950, onde todos e todas aprendiam tudo e todos. O que acontece é que na história do circo itinerante, até porque eles eram contemporâneos com a questão da moral e do costume, não tinha o feminino de palhaça. Não tinha o feminino de palhaço, né? Você tem várias mulheres que são cômicas, várias mulheres cômicas que se caricaturavam como aquelas cantoras caipiras, que sempre faziam isso, que cantavam músicas parodiadas, que cantavam músicas maliciosas, que cantavam de tudo, né? Elas, para mim, elas eram palhaças, já. Mas o circo itinerante, até hoje, em alguns lugares, não tem o feminino de palhaça. Então, é o que eu digo, era uma das únicas coisas que a mulher não fazia. Se bem que você tinha palhacinhos, jovens, meninas e meninos fazendo palhacinhos, mas quando vão crescendo, esse aprendizado de palhacinho e palhacinha acaba, e aí elas se tornam acrobatas, atrizes, dançarinas, musicistas. Olha, gente, no circo, até 1950, a mulher saltava, cantava, dançava e fazia teatro. E tocava um instrumento musical. Era só a mulher? Não, eram todos. Eram todos. E todas. Entendeu? Então, meu pai, por exemplo, ele sabia fazer tudo, tinha que fazer isso, e ele tinha que aprender a ser palhaço também. Aí, mas ele era horrível, era sofrível como palhaço, e era sofrível como ator, entendeu? Porque o negócio dele eram as acrobacias, os animais que tinham no circo, as acrobacias, né? Meu pai foi um globista de Globo da Morte impressionante, mas enfim. Então, todas e todos faziam de tudo. Aí, mas não tem o feminino de palhaça. Esse feminino só vai começar a ter uma disputa a partir da década de 1970, no final, quando surge a primeira escola fora da lona. Eu sempre digo, eu mostrei para vocês que o aprendizado era uma questão que era sine qua non. Não dá para você estar lá se você não aprende. Aprendizagem permanente. Por isso que eu chamo que esse ciclo que eu estudo era uma escola única e permanente. Tá certo? Na década de 70, 1978, na época, eu vou só passar um pouquinho, em 1950, se consolida uma ideia. Nada surge do nada, sabe? Assim, é um processo de elaboração desde o final do 19, começo do 20, não é uma coisa brasileira, é latino-americana, é europeia, de que o processo de aprendizagem que tem valoração e valorização societária é a escola oficial, a escola das cadeiras, e de uma pessoa só que sabe. Pensa nisso tudo que eu falei para vocês, se aquilo não era escola, se não era uma forma de aprendizagem, mas aqui, onde eu falei daqui, eram processos coletivos de aprendizagem. A vida do mestre ou da mestra e da aprendiz faz parte da aprendizagem. As dificuldades, as potências, o não saber, o fazer, todas as emoções de paixão, de ódio, está tudo ali. Na escola chamada oficial, alunas e alunos têm que tirar a capa da vida, pendurar do lado de fora e entrar sem a vida. Sem a vida dele para fora do muro da escola, né? Para fora.
Mas na década de 40, 50, se consolida muito essa questão de que a valoração social e valorização social estava só na escola, no diploma. E aí, várias famílias circenses param para os seus filhos estudarem. Isso não acontece só no Brasil. Acontece em toda a América Latina, toda a Europa. Isso não acontece só no Brasil e não acontece só com circense. Cigano fez isso. Cigano parou em cidades, deixou de ser nômade, não deixou de ser cigano, mas deixou de ser nômade para os filhos estudarem. As rendeiras deixaram de ensinar suas filhas, as rendeiras do norte, do nordeste, deixaram de ensinar suas filhas para estudar. Parteiras deixaram de ensinar suas filhas para elas estudarem. Então, isso não é um privilégio do Cico, mas no Cico aconteceu. Tanto que a minha geração parou na década de 50, 60, para nós estudarmos. A família da minha mãe não era de Cico, e nós paramos com ela, com a família dela, em 1959, 60, que era a idade que a gente foi para estudar, né? Muitas famílias pararam, muitas, e se você pegar o Rio São Paulo, claro que elas foram parar mais em Rio São Paulo, porque era onde economicamente tinha emprego, tinha trabalho, tinha essas coisas, mais do que outros lugares naquele momento. Então, você tem a Academia Piolín das Artes Circenses. Quem são os professores e professoras dessas escolas? São esses circenses que pararam para os filhos estudarem. Então, as escolas de circo, as primeiras escolas de circo fora da lona, que é a Academia Piolín das Artes Circenses em São Paulo, e a Escola Nacional de Circo no Rio de Janeiro, os mestres e as mestras são oriundos dessa coisa que chama de circo tradicional. Tá certo? Só que essas escolas não foram criadas para quem não era filho de gente circo. Foram criadas só para filho de gente circo. Porque eles queriam recuperar todo aquele processo de aprendizagem antigamente. Não teve filho de gente circo na academia, e na Escola Nacional, se tiver uns 5 durante os 35 anos da escola, é muito. Então, quando surge a escola de circo, Vitória, é um boom. Então, você tem pessoas que vão fazer a Academia Piolín das Artes Circenses para exercício para tirar a barriga, atores e atrizes que vão adquirir técnicas corporais diferenciadas para o palco, músicos que vão para lá, enfim, não só a classe artística que vai, nem a classe média alta, você tem a incorporação muito forte de pessoas de territórios e comunidades, de crianças, muito forte. Então, as duas escolas surgem como escolas públicas. No São Paulo era do governo do estado de São Paulo, e no Rio de Janeiro, a Escola Nacional de Circo ligada à Funarte, que não era Funarte na época, né? Depois virou Funarte. Então, são duas escolas públicas. A partir das escolas, Vitória, há o circo, a linguagem circense, como qualquer linguagem artística, ela se transforma o tempo inteiro. O tempo inteiro, né? Então, a partir das escolas, primeiro você tem que pegar o grupo de professoras e professores das duas. Eles tiveram que se reinventar. Não é mais aquele grupo que eles ensinavam lá dentro da lona, sob a lona. Porque lá sob a lona eram filhas, filhos, sobrinhos, netos, ou filho de uma família que deixava sob responsabilidade das mestras e mestres. Era um outro processo de aprendizagem, era um processo de aprendizagem cotidiano e 24 horas por dia de aprendizagem. Porque uma criança que acorda na barraca com tempestade tem que aprender coisas. Tem que aprender coisas. Então, são 24 horas de aprendizagem. Quando esses professores e professoras vão para as escolas, e eles já são fixos nessas duas cidades, eles têm que se reinventar. Eles não podem repetir o mesmo projeto
pedagógico que tinha lá. Eles têm que... Agora, eles recebem alunas e alunos que não é a família deles. Alunas e alunos que vêm com outras experiências. A criança e o adolescente no circo vivia aquela experiência o tempo inteiro com eles. E com a sociedade também, né? Não são isolados. Mas esses novos e novas alunas e alunos da escola vêm de vários campos dos estratos sociais que tinham e vêm com uma vida que não era da vida de circo, não era vida artística, não era. Você tem alguns artistas que vão, mas não era, a maioria não era, né? Então, os professores e professoras tiveram que se reinventar. Acho que até hoje, eles estão tentando se reinventar, né? Eles trazem com ele, Vitória, toda a questão da relação de costume, moral e costumes que era lá, né? Então, há uma dificuldade na Academia Violino das Artes Circenses de ensinar palhaço para as meninas, era uma preferência dos meninos, mas a Verônica, a Malu, outras meninas, já... E a escola vai para a rua, volta para a rua, coisa que o circo tinha deixado, né? Volta para a rua, e elas já vão para a rua, andando de monociclo, saltando alguma coisa, já de cara pintada. Né? Nem no começo elas mesmas se identificavam com palhaças, entendeu? Então, com a Escola Nacional de Circo, então, isso amplia cada vez mais esta questão. Agora, há uma luta política de direitos, luta política de se constituir as mulheres palhaças, que esse caldo vai engrossando. Um projeto que vai espalhando pelo mundo, pelo Brasil, né? Então, elas vão consolidando. Até hoje está aí nessa disputa, né? A mulher do circo itinerante, ela continua fazendo tudo, mas você acaba vendo... Se você vê vários circos no Brasil, você vai ver que essa imagem de que a mulher hoje, no 21, é apenas uma coquete, você está falando de um lugar do país. Esse é o meu problema. De um lugar no país, que quem fala isso, falou assim, aonde você viu isso? No circo tal. Bom, é possível que nesse circo. Mas vocês viram todos os circos do Brasil? Como que é isso no Norte e Nordeste? Como é isso no Centro-Oeste? Então, assim, o circo de Soleil tem muita mulher. Bom, o circo do meu pai também tinha muita mulher. O circo do Fuxiquinho do Rio Grande do Norte tem muita mulher. O circo aquele do Sonho, não sei o quê, tem muita mulher. Tem muita mulher trabalhando em circo que não é só coquete, que não é só partner, que não serve só o homem. Tem que serve o homem? Claro que tem. É claro que você vai achar. Mas tomar essa por todas as mulheres que estão no circo hoje, itinerante, estou falando de circo itinerante, é desconsiderar essas mulheres artistas que estão nesses lugares. E são muitas, gente, não são poucas. O que você não teve, em alguns momentos você vai ter, o que você não teve é uma migração das mulheres e mesmo dos homens que aprenderam na escola para o circo itinerante. Aqui no Brasil não teve. Alguns lugares tem, mas ainda não tem. Não é suficiente, porque o problema é que o circo itinerante, além de ter se tornado, porque o período que eu estudei, todos os artistas locais tinham representação dentro do circo. Então, era alguém que cantava, alguém que dançava, alguém que tocava instrumento musical, eles também entravam nas peças teatrais. Lê o Benjamin de Oliveira, que eu escrevi, vocês vão ver isso, né?
Só que o processo de mudança do circo itinerante vai se tornando, a partir da Segunda Guerra, um modelo muito americanizado de circo. E o que é o modelo americanizado de circo? É o modelo do corpo acrobático, do corpo perfeito, do corpo musculoso, e se for branco, então é melhor ainda. Certo? Então, e aí não tem o teatro mais, não tem a música mais, não tem o artista local mais. Em alguns circos de alguns estados. Porque até hoje você vai para o Norte e Nordeste, você tem tudo isso, em vários circos. Então, o problema, Vitória, a gente não, a gente tem que ficar atento ao nosso olhar, de um olhar que sai da caixinha. Então, assim, eu não tenho problema que vocês tenham dúvida. Nossa, mas a mulher no 2021 ainda é... Eu falei, mas de que mulher, da onde e quando que nós estamos falando? Tudo bem que é 21, mas isso está acontecendo no interior da Amazônia, que eles e elas vão se apresentando em barcos que vão parando, porque é um estado líquido, né? A Amazônia é um estado, é um país líquido, né? Então, isso acontece com esse grupo? Não. Acontece com os grupos que foram formados, porque a produção circense até 2021, desde 1970, hoje, você não pode falar de um modo só de produção circense, porque é tão diversificado, é tanta coisa que está acontecendo em termos de produção, de processos pedagógicos de ensino de criança e adolescente, artistas, grupos artistas, que a gente, na reunião dos circos essa semana, foi um rapaz do interior da Bahia, esqueci o nome, que tem universidade. O trabalho circense dele com o território onde ele vive, a gente não sabia. Então, assim, é tanta experiência acontecendo no Brasil e no mundo, mas me interessa Brasil e América Latina, tá bom? Então, no Brasil, é tanta diversificada experiências que estão acontecendo com homens, mulheres, meninas e meninos, que não dá para caricaturar apenas assim, você ir num circo e ver isso, ou você ir em 10 circos e ver isso, mas você viu 10 circos, mas você não viu 300 mil circos. 300 mil formas de fazer circo. Entendeu? Então, assim, a gente abrir o olhar e sair da caixinha. Né? Então, tem muito trabalho hoje que você vê... Vamos pensar alguns exemplos hoje das mulheres palhaças, né? Dos grupos artísticos, por exemplo, o grupo de Taquarussu, por exemplo, né? de Palmas, os grupos... Então, assim, são tantos grupos. A Isadora fez assim por quê? O som. É o que eu faço parte. Ainda bem que eu falei. Então, Isadora... Os círculos cacos. Eu cito os cacos, mas tem muitos outros. Eu sempre cito círculos cacos. Aí alguém falou assim, mas vocês não citam a gente, que a gente faz a mesma... É isso mesmo. Eu tô comentando esses erros. Mas, então, você acha que a mulher no cacos, Isadora, você acha que a mulher no cacos tem essa representação que se diz da mulher circense? Com certeza. Que não, eu digo... Marcela... Não, eu digo assim, em termos de a mulher só é uma artista que entra só para servir o homem, é uma mulher que não... Não. É totalmente o contrário. É o contrário. A Marcela é a produtora geral, ela é a dona do circo, né? Então já temos uma mulher como dona do circo e ela é incrível, maravilhosa. As pessoas que ficam assim nos bastidores de produção são só mulheres. Mas aí também tem E lá a gente tem...
Como chama o parceiro da Marcela? Cadu. O Cadu. Mas você também tem o Cadu. Tem uma questão que você tem muitas mulheres, mas é uma mistura. Eu adoro mistura, gente. Eu não gosto de... Eu não sou feminista sem a mistura. Eu não sou quem eu sou. A minha rede é tão ampliada que eu não sou quem eu sou sem o meu marido. Então, eu não posso eliminar, porque, assim, só um parênteses, a nossa autonomia, para a gente adquirir autonomia, nós temos que ter uma rede muito grande de pessoas que a gente é dependente. Então, eu sou dependente emocional da Cleusa, minha parceira de 30 anos aqui em casa, que se não fosse ela, eu não teria escrito meu mestrado e doutorado, porque ela deu conta da minha vida. Ela deu conta da minha vida. Ela falou, vai, eu fico aqui dando conta. Hoje eu sei o que é lavar, passar, nananana, sozinha. Eu não teria feito isso naquela época. Então, assim, a nossa rede de dependência é muito grande. Mas é a partir dessa rede que eu tenho autonomia. Então, eu sou da mistura, tá? Então, que bom, Isadora, que você está aqui. Adorei essa ideia. Eu não sabia. Ou se já sabia, desculpa, esqueci. Porque eu estou assim, né? Eu peço desculpa porque eu esqueci. Então, Vitória, chegando em 21, mas eu estou falando que se você pegar 1779, quando são os primeiros grupos de artistas que a gente sabe que chegaram na Argentina, mas a gente sabe que estiveram no Brasil. Por que a gente sabe que estiveram no Brasil? Porque há umas propagandas, a gente não tinha jornal ainda, nós éramos colônia proibidos de ter tipografia. Só tem depois de 1808 com a família real. Então, veja, mas a Argentina já tinha. Então, a gente vê que eles ou tinham vindo do Brasil ou estavam indo para o Brasil depois, né? E por que a gente sabe também? Eles têm 2 escravos. Então, eles estiveram no Brasil, compraram escravos e foram para lá. Só que é interessante, era escrava também. É interessante, porque eles contratam uma pessoa para dar aula para os filhos e os escravos. Aula de representação, aula de acrobacia, aula, e eles os 2 escravos, apresentavam-se cantando lundu para os argentinos. Então, são escravos brasileiros, não tem jeito, né? Então, veja, quando a gente fala mas a mulher no circo hoje, que circo? Que circo? Tem cirquinho que não sei o quê, que a mulher é usada como objeto sexual? Com certeza. As piadas de palhaços fazem isso. Mas é só isso que nós estamos vendo hoje? Não é. Não é só isso. Hoje, mas nem nunca foi, né? Porque a diversidade dos espetáculos também eram grandes. Mas hoje é totalmente diferente a produção circense do que é até a geração do meu pai. Mudou muito. Só não mudou uma coisa: o circo é sempre contemporâneo. A linguagem circense é sempre contemporânea. Porque há essa distinção do circo tradicional e o circo novo contemporâneo, né? Aí diz assim, eu falo assim, mas meu bisavô era contemporâneo ao período dele. Ele tocava as músicas que tocava, ele tinha a estética que tinha na época, é sempre contemporâneo ao período que está vivenciando. E, inclusive, na questão dos costumes e da moral. Então, quando a gente vê isso, Vitória, sempre liga para mim. Olha, alguém falou uma coisa, o que você acha? Aí a gente vai conversar, tá? Porque a gente tem que abrir assim, não existe um modo só de produção de linguagem circense. Existem as coisas que a gente gosta e as coisas que a gente não gosta, né? Então, e hoje, por exemplo, amplia mais esse leque da diversidade quando você pega grupos de trans homens e trans mulheres fazendo circo. É genial. É genial, porque ontem eu estava com elas
que a gente está fazendo um projeto de pesquisa para saber como que era isso, né? Além de tudo, você tem trans mulheres, não sei se vocês conhecem a Vulcânica, né? E o grupo Fundo Mundo, né? Nós estamos iniciando um projeto de pesquisa sobre essas questões de gênero no circo. Eu vou aprender mais com elas do que eu ensinar, porque eu nunca foi meu debate, né? E estou querendo entrar nele. Porque o mundo mudou, eu tenho que conhecer. Né? Então, quando fala da mulher não sei o quê, eu lembro da Vulcânica, eu lembro da Ellen, que são trans mulheres, né? E o que significa essa fala para elas, né? E se você vê um espetáculo delas, então o Noam, por exemplo, é um trans homem, né? Ele tem um corpo que não é o corpo acrobático. Ele sempre foi gordo, mas, sim, mas não é um gordo, é um gordo, né? E sempre sofreu gordofobia, né? E quando ele começou a aprender circo, as pessoas assim, mas como assim você vai fazer circo com esse corpo? E ele provou que no circo tudo pode. Então, eles são o tempo inteiro sofrem preconceito, sofrem homofobia, sofrem. Né? Eles, os corpos negros, as corpos negras e tal, sofrem o tempo inteiro. O que eles fazem na apresentação deles? Eles pegam a questão desses preconceitos e faz piada, que eles devolvem a forma da não valorizada do corpo deles, do fato deles serem trans, ou elas serem trans, e eles fazem piada em cima disso. Alice Viveiro de Castro tem uma coisa bem legal dela, que ela diz assim, por exemplo, as mulheres, né? Ela é uma diretora incrível, então ela já monta uma coisa para dirigir. As mulheres naquelas entradas de palhaço que lutam, e aí entra aquela gostosona assim, com a placa, primeiro round, não sei o quê, né? Aí ela falou assim, bom, então vamos fazer essa mulher, em algum momento, ter um problema com os lutadores e o juiz, e essa mulher ir lá e pôr uma luva e bater neles. Porque aí você quebra a gostosona e coquete. Né? Mas eu estou falando tudo isso porque é muita coisa para se levar em consideração para a gente colocar só numa caixinha, entendeu? Porque, Vitória, você perguntou, né? Porque é muito mais fácil querer dar um conceito para a coisa e achar que esse conceito vale para tudo. Não vale. Não vale. Então, a gente chama isso de conceito-representação. Então, por exemplo, o que é um conceito-representação? Mãe. Mãe é um conceito-representação, que parece que em todo lugar do mundo, mãe é a mesma coisa. Não é. Não é. Nós temos relações homoafetivas hoje que tem duas mães, dois pais que um se chama de mãe. Entre os indígenas tem uma forma diferente de traçar essa relação maternal. Enfim, o conceito mãe não é, então a mãe é incondicional a paixão pelo filho ou pela filha. Não, é verdade. Nós temos todo tipo de relação mãe. Né? Vamos ver outro conceito, representação? Nasceu com pênis é menino, nasceu com xoxota é menina. Não é mais, gente. Ainda bem que eles e elas estão podendo dizer: este corpo não me pertence. Então, o conceito representação do macho e da fêmea mudou, né? Então, então o conceito representação do circo tradicional tradicional não me fala nada. Meu avô não se chamava tradicional, ele chamava circense. O conceito tradicional ele tem data para começar.
Não que eles inventaram o conceito tradicional, mas, por exemplo, o conceito tradicional vem para disputar saberes e poderes. Por exemplo, 50, 60, você já tem circenses itinerantes que pararam em São Paulo e que começam a disputar memórias de saberes e poderes, dizendo que só eles eram detentores dos saberes e poderes do circo. Por quê? Porque eles eram tradicionais. Aí começa esse conceito. E o que quer dizer tradicional? São os primeiros circenses que chegaram no Brasil, lá no século XIX. Eu falo assim, mas o Benjamin de Oliveira não chegou com vocês. A quantidade de nomes que eu elenco, que fugiram com o circo, que se incorporaram com o circo e que hoje são chamados tradicionais, não cabe na forma como eles definem o que é tradicional. Por outro lado, a partir das escolas, você começa a dizer que eles se autodenominam novos, circo novo, novo circo. E hoje o contemporâneo. E quando eu pergunto o que significa ser novo circo? Nós nos apresentamos no teatro. Minha avó também. Meu avô também. A gente mistura acrobacia com teatro e música. Meu avô também. Né? E aí, nós temos uma estética nova. Assim, sim, vocês têm a estética de 2021. Meu avô tinha a estética de 1900. Tá certo? A única coisa que eu acho, Vitória, que eles... Porque, assim, a coisa que eu trabalho com os alunos e alunas nesse sentido, assim, nenhum dos dois lados conhece a história. Nem os tradicionais conhecem a sua própria história. Né? Porque também vai se construindo, essa coisa pós-guerra, principalmente, vai se construindo uma ideia que circo é acrobático. Tudo que mistura isso não é circo. Né? Não é circo. Então, por exemplo, eu fui com um artista, que eu não vou falar o nome, até que ele faleceu recentemente. Um artista circense, eu vou contar uma lenda para vocês. A minha família, a relação de familiaridade circense é uma rede muito grande. Não é uma relação só consanguínea. Não é questão de relação de sangue. Então, porque eles se casavam entre eles, primos, primas, e várias famílias se casavam. Né? Era raro casar fora do circo. Acontecia, mas era raro. Então, essas famílias, essa pessoa, esse homem que foi comigo assistir o Saltimbanco, né, do Soleil, lá 90 e quanto, 2000, não sei, foi a primeira vez que o Soleil veio ao Brasil, né? E eu só assisti esse. Eu tenho uma resistência política em relação a esse circo, né? Bom, aí, primeiro que os jornais diziam assim, agora sim chegou o circo novo, né? Aí, olha a contradição. E eu tem um texto escrito sobre isso. O circo sempre foi novo, o novo está em outro lugar. É um artigo que está lá no seu conteúdo. Tá tudo, eu disponibilizo tudo que eu escrevo. Né? Aí eu escrevi assim, que os jornais nunca deram tanta divulgação como quando o Soleil escreve, quando o Soleil chega. Então, eles começam assim, que tudo que era no Brasil era antigo e que o Soleil é o novo. Então, assim, joga a produção circense riquíssima que tinha, e também ruim, não tinha de tudo, né? Uma complexidade enorme de produção circense, boa, regular, horrível, sofrível, tinha de tudo. Joga no lixo, porque agora o novo circo chegou. E eu vou com esse circense chamado tradicional, quando a gente sai do espetáculo, ele diz assim, isso não é circo. Falei, não, por que não é circo? Isso é música, isso é dança,
isso é teatro. Eu falei, mas fulano, vocês não lembram dos espetáculos que vocês montavam no circo? Que a maior parte das peças que vocês representavam eram musicais e misturando acrobacia, dança, música e tal. Ah, mas isso era outra coisa. Eu falei, ué, né? Então você vê os dois lados, que coisa incrível, né? Eu não quero disputar com o contemporâneo. Eu só quero saber, assim, quem diz que é do circo contemporâneo, quem contemporâneo está dizendo o quê? Eu sei o que ele está dizendo, porque os dois têm que entender que não é a estética que define se é novo ou velho, que a estética sempre tem que ser renovada. Ela sempre tem que estar em sintonia com o momento que está vivendo, seja 1850, seja 2021. Né? Então, a estética e a criatividade é sempre contemporânea. O que eles têm que dizer é que eles, de fato, são novos sujeitos históricos circenses. Eles não são iguais até a geração do meu pai. É tudo diferente. Tudo. A maior parte dos grupos, eu acho que a Isadora sabe bem, vocês todas, né? A maior parte dos grupos e dos artistas e das artistas não conseguiram aprender numa escola de circo, mas aprenderam em 10 mil oficinas, né? Aprenderam vendo a televisão, vídeo, internet, aprenderam. Que delícia! Manda um beijo, Rosane. Aprenderam, outra geração, que tiveram que passar por processos formativos muito diferentes dos itinerantes até hoje. Eles aprenderam a pesquisar onde aprender. Quantas oficinas vocês fizeram? Quantas oficinas de palhaças vocês fizeram? Quantos? E tem que continuar fazendo. A outra coisa que esses grupos, esses novos sujeitos históricos, eles tinham que entender as novas regras burocráticas governamentais. Então, eles tinham que aprender a escrever projeto para edital. Tiveram que aprender tudo isso. E quem não sabe escrever projeto para edital hoje, que nem alguns circos itinerantes pequenos, estão passando fome. Até porque edital é exclusão. Tem que ter uma política pública para a produção circense, no seu conjunto de todas as produções. Palhaças, palhaços, palhaces, acrobáticos, tudo. Itinerante, mas edital exclui. Quantas vezes circo itinerante pequeno não consegue pegar edital? Alguns grupos não conseguem. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é que a nova produção da linguagem, as produções das linguagens circenses, até este período que nós estamos vivenciando, e também você tem que entender o que significa as novas produções circenses em pandemia, que passou por outros processos, e você vê muita mulher nessas produções de pandemia. Aonde elas se produziram agora, começaram a brotar agora? Não, elas já existiam. Elas já existiam. Então, você vê muita mulher, palhaças, mas acrobáticas. Se você pega os cacos e a Ciassuna, por exemplo, as mulheres, a Helena da Ciassuna é palhaça, mas também acrobática. É atriz, né? Então, essas mulheres só brotaram agora na pandemia? Não, elas já existiam. Por isso que eu falo, tem que abrir o olho. Tem que estar aberto, né? Para os encontros e perceber, assim, isso que eu estou olhando, só acontece isso no Brasil? Ou o que eu estou olhando é uma das milhões de formas de se fazer? Entendeu?
E é isso que a gente sempre tem que estar aberto. Agora, eu quero que vocês perguntem para a gente já encerrando. E assim, eu acho que se vocês quiserem continuar, estou disposta, mas aí seria legal, a partir dessa longa explanação que eu fiz, terem dúvidas. Por exemplo, a Rô, próxima você vez... levantou a mão. Quem? Rô, Rô, você levantou a mão. Você tem alguma dúvida? Tá com Eu essa mãozinha aqui levantada. está levantando aqui. Eu tenho dúvidas, muitas dúvidas, mas uma das questões que a Emília colocou é a dificuldade muito grande que as pessoas têm com relação a essa questão, né, estereótipo do que é aquilo. A todo momento nós tentamos colocar alguma coisa no seu devido lugar. E essa é a resistência de você falar que não, nem tudo tem que estar no seu devido lugar e a gente pode sim misturar as coisas. A influência do circo, para mim, né, ela sempre vem com bases, né, dentro da minha família, afro-brasileiras e indígenas. Para mim fica fato e fica entendido nesse momento. Quando eu vejo um palhaço fazendo uma acrobacia, e para mim ele está dando um movimento de capoeira. Quando às vezes tem algum movimento e eu falo, não, mas isso é uma dança, eu já vi, você falou do Lundu, você citou. Então, assim, quando nós temos essa vivência, a gente enxerga, nós nos enxergamos ali. Porém, a sociedade coloca para a gente e fala, não, não é isso. Não, Mas a isso não gente tem que disputar com isso o tempo inteiro. Quando eu falo que tem disputas e tensões, é o tempo inteiro. E assim, essa disputa nos torna, né, de oprimidos muitas vezes para opressores, né? Porque você às vezes quer dizer, falar, não, eu já vivenciei isso, e daí acaba se tornando não um campo mais de experiências, mas sim de desconforto, porque, vou falar essa palavra, a sociedade meio embranquecida não recebe esse tipo de informação a ponto de dizer que não, existem outras coisas, que nem o que você está falando, uma vivência sua, e isso é maravilhoso a gente vivenciar. Porém, ainda assim, uma grande maioria ainda irá colocar esse estereótipo de que não, a mulher ela foi feita no circo para ser, que nem você falou, aquele objeto de sensualidade. E a gente vê e sabe que não é isso. Que Uma não vez é eu só fugi, isso, que não é eu fugi só quando era isso, pequena. porque tem muitos lugares de produção circense que tem isso, mas não é só isso. Isso é maravilhoso, isso deixa a gente assim cada vez mais. Vitória, eu esqueci de falar das últimas vezes, bem por isso que você proporcionou, porque é muito bom a gente conseguir juntar, assim, dentro dos movimentos que eu participo, uma das resistências dos homens é dizer que para que existe grupo feminino, pois nós sempre estamos tentando lutar por igualdade. Né? E a questão é justamente essa, talvez dentro das rodas masculinas ou na roda de todo mundo, a gente não conseguiria falar tudo isso que a gente está falando ali. Você não falou só de mulher, né? Só que talvez mulheres se entendam mais, talvez seja por isso que movimentos feministas, né, que eu não digo feministas, movimentos de mulheres se movimentam e estejam aqui. Não, porque assim, não podemos desconsiderar que os corpos negros e negras tem a coisa assim, eu falo que bala perdida tem endereço, né? Não tem bala perdida em Copacabana, né? Então, bala perdida tem endereço e tem corpo. O corpo também que é endereçado, mas assim, a gente não pode, por exemplo, tem uma amiga, a Cleo, que trabalha muito com esqueci o nome dela lá do Complexo do Alemão. Ela é pedagoga e palhaça, né? E ela tem trabalhado com um grupo de mulheres negras da questão da dificuldade delas dentro de casa com seus companheiros negros, né? Então, assim, como é que pode, além de tudo, essas mulheres de corpos negros serem terem que ter uma disputa dentro de casa na questão do machismo, de tudo, né? Então, essa questão é muito importante que você coloca, porque
a hora que por isso que eu sempre estou disposta a falar isso. Vamos abrir as caixinhas, vamos abrir os olhares, né? Se você vê o que os cacos fazem, são aberturas, né, Isadora, de muitos olhares, né? Mas não é a maioria, né? E eu acho que nunca quero dizer que não existe. Existe muita coisa que eu não gosto de trabalho, que coloca a mulher como num lugar machista, da mulher nos espetáculos de ciência. Tem muitos. E não é só no Norte e Nordeste. É aqui também. No Sul-Sudeste, maravilha. E esse, Rosane, é uma das coisas que eu tenho lutado. A gente fala de decolonizar em relação à Europa, o imigrante, a gente é colonizador aqui também. Né? Vamos decolonizar nossa relação com o Norte e o Nordeste, ou com a favela, ou com a comunidade. Né? E nós somos colonizadores nas relações de vários lugares, né? Mas é isso. Alguém mais? Acho que está todo mundo como eu, com a cabeça assim, borbulhando de tanta informação, de tanto conhecimento, principalmente por a gente ter essa mania de sempre olhar, como a Rô falou, obrigada, Rô, pelo elogio, da gente sempre olhar da mesma forma, né? De a gente pensar, não, se a gente viu desse jeito, é sempre desse jeito. Na verdade, não é, né? E a gente falou muito sobre essa questão de machismo, sobre tudo isso, mas a gente tem na nossa casa o machismo, né? A gente já falou sobre isso na última aula, sobre coisas que a gente tem em casa, né? Por exemplo, a minha mãe, ela favorece muito mais o meu irmão a sair com várias mulheres, isso e aquilo, do que comigo. Então, no circo não é diferente. Tem machismo como qualquer outro lugar. Essa questão também de corpo que você falou, para mim tem uma importância muito grande, porque eu há pouco tempo estava fazendo aula de circo e eu não sou boa na acrobacia. E lá todo mundo tem que ser esse corpo perfeito da acrobacia. E lá todo mundo tem que ser bom nisso e tem que fazer. E eu não quero fazer acrobacia, não é meu sonho. Eu gosto muito mais de malabares, gosto de fazer mágica, gosto de ser palhaça. Mas lá todo mundo tem que ser o melhor do mundo em acrobacia. E a gente vê muito isso, até, por exemplo, no Circo de Soleil. Eu estava estudando um pouco sobre isso, né? Que teve um espetáculo onde teve mais mulheres. E a maioria eram ginastas. Não eram nem do circo, eles deram esse lugar para elas ginastas, né? Por essa questão da perfeição, de se você é acrobata, você é o melhor do que o malabarista. Se você é acrobata, você é melhor do que isso e aquilo, porque o corpo do acrobata é o perfeito, porque faz isso perfeitamente, e ignora todos os outros artistas ali, né? Eu sinto muito isso. Acho que em relação também a tudo que você falou hoje foi tudo que eu já fiz. Eu fui essa pessoa que fui no circo e vi lá uma mulher, então nenhum outro lugar tem, só tem aqui, então tem que falar sobre isso e não pesquisei a fundo. Eu até, você falou essa questão da palhaça, né, antigamente, é uma dessas pesquisas que eu fui fazer lá no finalzinho do que eu achei, eu encontrei uma dificuldade sim em achar, mas eu achei fotos de mulheres, né, até passei na primeira aula da oficina, dessas mulheres fazendo a mulher bala. A gente sempre fala do homem bala, mas tinha mulher bala, tinha tudo, tinha domadora, tinha mágica, tinha tudo. Inclusive, tinha uma das mulheres que ela era uma figura muito cômica. Eu esqueci o nome dela, mas até nesse dia eu dei o nome, tinha o nome dela escrito, que ela era uma figura muito cômica, que ela pode ser dita como a primeira mulher palhaça. Mas a gente não tem uma nomenclatura, né? Mas ela já era essa figura cômica nessa época. Só que, assim, Hermínia, não sei o que acontece nessa tão dificuldade. A gente encontra, assim, das mulheres, encontra um pouco mais dificuldade da gente encontrar. Mas fazendo uma pesquisa, você encontra tudo sobre elas, né? Uma dessas pesquisas foi num vídeo que eu vi do YouTube das mulheres pelo mundo. Eu acho que Mulheres por Todo Mundo é uma dos festivais que também tem, e uma delas estavam comentando sobre isso.
e justamente falando sobre essas mulheres que tinham antigamente. Eu te confesso que não consigo achar uma coisa tão grande, quando a gente coloca lá no Google, sobre mulher e tal, você não acha tanta coisa como eu acho de tudo, mas a gente acha, né? Só realmente fazer essa pesquisa. Alguns momentos. Entra, ô Vitória, entra no seu conteúdo, que lá você Isso, eu acha. ia falar agora, para entrar no Ser Conteúdo. Comecem a olhar, por exemplo, tem 2 trabalhos meu e do Daniel, e o Daniel aparece primeiro, Daniel e Hermínia, né? De jornais, que vocês vão ver. Tem um que nós vamos publicar agora, que é o dobro de jornais que nós fizemos de pesquisa. Pesquisou 4.000 jornais. Caramba! Nós tivemos que selecionar, foi rasgando. O e-book tem 500 páginas, né? Nós vamos lançar agora. Mas veja, e também é uma produção de e-book que você não precisa ir uma página depois da outra página, você pode entrar em qualquer lugar que você queira, né? E vai vendo lá a quantidade de coisa que as mulheres faziam. Agora, é muito fácil, porque, veja, a disputa de memória ela é muito importante, né? Como, por exemplo, nós circenses temos o tempo inteiro que fazer disputa de memória das histórias oficiais do teatro e da música, que não citam circenses. E, no entanto, a maioria dos cantores, das cantoras, atrizes e atores, da maioria do Brasil até 1920 e 30, trabalhavam em circo. Mas isso é retirado. Então, é uma disputa de memória o tempo inteiro. Agora... Ela não está aí para comprovar, né? O pai dela era cantor. Pois é isso. A história do pai da Rosane é uma... Você tem que ver mais o Benjamin, dá uma folhada lá no Benjamin, para você ver a quantidade de... Como que ela chamava seu pai mesmo? O meu pai, Manuel. A quantidade de Emanuels que tem na história. É muita quantidade, né? Então, a outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, essa questão dos corpos, a gente também tem uma disputa dessa questão acrobática perfeita, corpo acrobático perfeito. Então, por exemplo, você tem uma menina em Salvador, ai, esqueci, tadinha, adoro ela. Mas, enfim, ela é cadeirante. E ela faz trapézio. E já tem se apresentado em festivais. Acho que você cruzou com ela, Isadora, pelos cacos, porque ela já tem se apresentado em vários lugares. Ela é cadeirante e faz trapézio. E um excelente trapézio. Mas, além de ser um corpo negro, ela é cadeirante. Então, as pessoas falavam assim, por quê? Como você vai fazer trapézio? Porque se ela é cadeirante, as 2 pernas não funcionam, né? Então, assim, ela não vai poder fazer a ponta daquele jeito do pé, entendeu? Que tem que fazer no trapézio. E ela hoje está aí trabalhando para caramba. A outra pessoa que eu queria fazer menção, o nome dela é Ariadne, e ela tem paralisia cerebral, mas aquela paralisia mais leve, que ela consegue ter movimentos, ficar em pé, ser autônoma, tal. Porque o PC é muito inteligente, né? Então, quando começa a se movimentar, e a coisa que ela queria ser era palhaça. Se vocês pegarem a Ariadne, tem um vídeo dela trabalhando, e nós chamamos ela para um debate o ano passado, que a gente trabalha com esses corpos dissonantes. Então, a gente chamou que são chamados dissonantes. Nós chamamos a Ariadne, o Noam, que é um transhomem, e o Fábio, que é um surdo, e que é artista, né? E que dá aula para criança surda, né? Então, a Ariadne, e foi uma coisa que eu também mudei, né? Eu falava isso. Ela falou assim, todo mundo fala que, quando o Ezio dirigiu ela, né, que não podia perder o tempo do palhaço. Você tem que ter um tempo.
Aí ela fala, mas eu não consigo ter esse tempo. Como PC, o tempo dela é outro. Ela não consegue nem fazer isso. Então, como PC, o tempo dela é outro. Né? O processo de aprendizado da agilidade vai ser outra. Então, eu sinto muito essa questão dos lugares que ainda exigem... A Escola Nacional de Circo estava com uma ideologia desse jeito agora, antes da pandemia, dos corpos perfeitos. Né? Se não der salto, o pessoal já fala, se não der salto, já não passa. Se não fizer tal coisa, já não passa. Então, e aí, eu sinto muito por isso, mas você tem vários outros lugares que levam a vida da pessoa que está ali naquele processo em aprendizagem. Então, leve em conta as suas dificuldades, as suas potências, os seus medos, né? Que não tem uma caixinha do corpo perfeito. Então, por exemplo, a Piccolina, em Salvador, durante muito tempo, era um circo social também, mas tinha vários grupos de aprendizagens, e tinha um menino autista no meio. E eu assisti uma apresentação deles, um momento de vários espetáculos, e aí, olha o que acontecia. Esse menino, todos estavam vestidos com figurino, o tempo inteiro o grupo ficava em cena, cada um fazendo alguma coisa, e os outros... E esse menino caminhava entre eles o tempo inteiro. Sempre tinha um monitor ali, mirando ele, para não se machucar, e aí ele ia para o tecido. Aí ele ia tentar subir no tecido. Formava aquele grupo de pessoas embaixo dele, não empurrando, mas assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí ele não conseguia, todo mundo descia e ia embora. Aí ele tentava o trapézio. Então, veja, tem uma coisa também, que eu já trabalhei com vocês, que é essa ideia de considerar que ensinar circo pode ter cura. Eu já conversei isso com vocês. Ninguém vai curar o autismo. Ninguém vai curar as pernas dessa menina. Ninguém vai curar a paralisia cerebral. Mas e as potências que você gera nessas pessoas? Aí, assim, se a pessoa achar que isso é uma cura, ótimo, não sou eu que vou discutir. Mas não vai ter que falar que é cura, porque vai deixar de ser PC, autista, vai deixar de ter receio de não gostar de dar salto na marra, né? É isso. Já estamos estourando no horário. Hermínia, acho que só a Lu quer falar agora uma coisa, né, Lu? Levantou a mão. Foi. Eu queria falar sobre essa diversidade. Eu tenho o meu companheiro, meu amigo de palco, tanto no palco como em apresentações de ruas que a gente faz, ele é homossexual e ele é um palhaço incrível. Tanto que, para mim, quando a gente vai fazer as duplas, a gente vai fazer as nossas cenas, os nossos espetáculos, eu evito olhar para ele, porque se eu olhar para ele, eu começo a rir. E eu sou daquela lá que dá risada e mija na roupa mesmo. E, assim, ele não aparenta ser homossexual, mas quando as pessoas descobrem que ele é homossexual, a gente vê que algumas já torcem o nariz para ele, esquece que em momentos atrás estava morrendo de rir dele, chamando ele de um super palhaço, não sei o quê. E a hora que descobrem que ele é homossexual, essas mesmas pessoas já... Então, assim, ele lida muito bem com o preconceito. E há alguns anos atrás eu fiz um curso de palhaçaria num teatro lá em Ribeirão Preto, que durou 6 meses. E tinha um rapaz também que era homossexual, só que ele já era mais afeminado, ele mostrava, né? E assim a gente escutava as pessoas falando assim, mas como que ele vai ser palhaço? Um palhaço gay? Um palhaço afeminado? E depois ele se tornou um excelente palhaço, é ainda um excelente palhaço. Eu trouxe ele para a nossa ONG lá em Ribeirão Preto, ele fazia apresentações com a gente, todo mundo morria de rir dele, sabe? E eu tinha uma menininha, uma moça que ela é Down, e ela começou a fazer com a gente as visitas em hospitais, e assim, quando eu conheci ela, já tinha feito 2 visitas, né? Mas assim, o pessoal não conseguiu se adaptar a ela, e aí ela fez comigo,
E toda vez que ela ia, porque ela ia uma vez a cada um mês, 2 vezes no mês fazer as visitas, todas as vezes que ela ia, eles já colocavam ela comigo. E assim, eu via que o pessoal que tentou fazer aula, fazer as visitas com elas, eles não se jogaram, sabe, no mundo dela. Porque ela fazia as visitas comigo e ela transbordava dentro do quarto, ela brincava, ela chegava a dar o jogo para mim, Olha só. fazer com ela, sabe? E as visitas com ela eram sempre maravilhosas. Então, assim, existe mesmo um preconceito no circo, na palhaçaria de hospital, na palhaçaria de rua, em todos Tudo. os lugares, né? E Com nos dias de hoje não era para a ter. equipe de saúde do hospital. Tem gente super legal, mas tem gente muito preconceituosa. Que são preconceituosos, Lucilene, até hoje, com os palhaços e palhaças de hospitais, nos seus vários nomes, né? Até hoje. Atrapalham mais do que ajudam, né? Eu ia falar uma coisa que esqueci. Mas a Ariadne, por exemplo, ela é uma palhaça. Eu adorei. Você tem que ver o espetáculo com outra forma de exigência de tempo, de corpo, né? Eu lembrei. A Carla Conká, das Marias das Graças, trabalham com Down há muito tempo. Ela que trabalha. Ela tem uma menina palhaça junto com ela, Down. Você podia ver essa experiência, porque é bem legal, bem legal. Vou dar uma olhadinha. A minha irmã, que sempre trabalhou com deficiência, eu falo deficiência porque eles chamam, nós somos deficientes, né? É difícil falar essa palavra, mas eles se nomeiam, então eu falo. Formou vários grupos teatrais de Down. Vários. A gente, aqui agora eu estou em Araxá, mas lá em Ribeirão Preto, uma vez a gente foi convidado, porque eu danço country, também dou aula de dança country, a gente foi convidada a fazer uma apresentação e chamaram a gente para se adaptar a uma cadeirante e um rapaz Down, os dois eram parceiros na dança. Aí eles têm que se adaptar a vocês. Aí a gente falou, não, a gente tem que entrar no mundo deles. E foi uma das melhores apresentações que a gente fez com eles dois. E eles dois são parceiros e se apresentam em tudo quanto é lugar. Já viajaram o Brasil se apresentando os dois. E ele é Down e ele é cadeirante. É que a palavra, o conceito adaptar é complicado para a gente, né? Que pensa diferente. Assim, no encontro com ele é que tem dois corpos sabidos. São dois corpos, são dois E a gente aprendeu mais com eles do que eles com a gente, na verdade. Não é que eles também se adaptaram a vocês, é que no encontro há uma alteridade de respeito pelos saberes dos dois corpos que estão envolvidos, ou dos 10 corpos que estão envolvidos. Então, a coisa da adaptação entra nessa discussão, mas aí é outro tema, do capacitismo. Vocês já ouviram falar do capacitismo, né? Então, que para nós, a gente, inclusive, quando trouxe o ano passado, no congresso que a gente participou, a Ariadne, o Noah e o Fábio, um dos temas que a gente conversou com eles era essa história do capacitismo. Que a gente briga, mas está aí, temos que disputar, o tempo inteiro. Uma aluna falou assim, ai, professora, mas a senhora briga muito, porque eu sempre falo de disputa. Eu falei assim, até parece que você não está disputando um monte de coisa no seu cotidiano. E briga é outra coisa. Briga é outra coisa, é outro conceito. Eu não brigo. Ou brigo, claro, a gente briga o tempo inteiro, mas é no cotidiano as disputas. A Rosane, Isadora, Beatriz, Lucilene, Vitória, todas nós disputamos coisas. Umas mais, porque a sociedade taxa de um jeito, outras menos, mas todas nós. Queridas, foi uma delícia. Hermínia, eu posso fazer uma última pergunta para a gente encerrar? Vou fazer igual a outras horas. O meu amigo mandou perguntar, porque é que você tem uma visão tão diferente das coisas que às vezes eu fico até assim com medo de perguntar. Não, isso nunca, hein, gente? Isso nunca. Não tem dúvida boba, não tem.
E vocês não são obrigadas ainda a nada, ninguém é obrigado a nada. Eu queria perguntar, assim, do que você acha sobre essa visão de ter um apagamento da história, tanto de mulher, tanto de pessoas com deficiência, nessa questão de pesquisa, do que as pessoas acham. Você acha que existe um apagamento da história, um apagamento de memórias sobre isso? Por isso que a gente tem esse pensamento de que não existe, do que a gente tem esse pensamento de que não tem? Você acha que realmente aconteceu essa questão de apagamento de história? Apagamento, ou tentativa de apagamento. Eu sempre Isso. falo que é disputa de memórias, uma disputa ferrenha de memórias. Então, quando eu disputo que o branco é que é inteligente e o negro não é, o que eu estou disputando? Eu estou disputando que só os negros sempre foram aquilo que foram achado pela história, pelos escravocratas, e que nós, branquinhos de olho azul, que nós não sou eu, né? Mas assim, os branquinhos de olho azul, né, é que são superiores, que são os mais inteligentes, que são eles que têm que ir para as universidades, são eles que têm que ocupar cargos políticos, tá certo? E eu vejo muito aquele TV 247, o Giro das 11, do Mauro, que ele sempre leva, é no YouTube, né? Ele sempre leva a diversidade feminina que foi eleita vereadoras no Brasil todo, né? E as negras têm que disputar ali com os homens, porque além da disputa pela que uma mulher está fazendo aqui, porque ela não tem competência, além de você estar disputando essa memória de que sempre produziu que a mulher não tinha competência, que o lugar dela é ser mãe para lavar, passar e cozinhar, né? Além disso, está falando assim, o que essa mulher negra está fazendo aqui? Esse é o tempo inteiro. Então, ele está disputando várias memórias. Eu sempre dou um exemplo assim, se hoje um adolescente assistiu Rambo, quem ele vai achar que ganhou a Guerra do Vietnã? Americanos, os Estados Unidos. E não, eles perderam a Guerra do Vietnã. Mas há uma produção que a gente chama de materialidade no sentido de construção de pensamento, construção de ferramenta, construção de várias coisas, né? A Hollywood foi mestra, até hoje, de fazer isso, né? De construir toda uma produção de filmes estilo Rambo para mostrar que quem ganhou a Guerra do Vietnã foi os Estados Unidos. Entendeu? Então, outro exemplo, assim, quando tem a abolição da escravidão, o Rui Barbosa, que era ministro de não sei das quantas, diz que vai... É nisso que eu queria falar do apagamento. Ele fala assim, temos que queimar esse passado horrível que nós tivemos. E começa a queimar um monte de livros, um monte de papéis que denunciavam a escravidão, como se isso fosse possível fazer esquecer da escravidão, porque os corpos negros e negras eram as fontes importantes do que era a escravidão. Então, ele tenta apagar, dizendo assim, vou queimar os papéis para a gente apagar essa mancha negra, já fala isso, né? Essa mancha negra, como se a negritude fosse uma mancha, né? Esse passado horrível. Conseguiu? Não. Mas que há tentativas o tempo inteiro? Há tentativas o tempo inteiro. Quando eu pego as fontes da história da música, da história da dança, da história do teatro, da história, e não citam circo, é um apagamento, porque circo sempre teve uma disputa que não era arte. Sempre teve uma disputa que dizia assim, porque eles selecionavam assim, arte com A maiúsculo, arte com A minúsculo. Eu falo, gente, arte com A maiúsculo, arte, né, que eu falo, o circo não tinha nem A. Então, o teatro que se fazia no circo não era teatro,
A música que se tocava no circo não era música. E, no entanto, se vocês lerem meu trabalho, vocês vão ver que o circo é o maior divulgador, até a televisão, dos ritmos, dos teatros, das acrobacias, das músicas cantadas e dançadas em todos os lugares. Ele era divulgador, né? Então, que necessidade tem de apagar? Você tem que ver a cada debate, a cada tema, por que será? Quando os grupos pós-escola se chamam Circo Novo, Novo Circo, e nós não temos nada a ver com o passado, como assim, Jacaré? Ninguém nasce de chocadeira, né? Então, é uma tentativa de apagamento também, né, de uma história, ou colocar a história como uma coisa que a tradição, o conceito tradição representa tudo. Não representa. É considerar aí um passado morto, e não um passado vivo. Porque quando você vai para a pesquisa, você vê gente produzindo, se cruzando, atravessando, você vê produção viva, né? Então, é importante, assim como o circo chamado tradicional sempre quis negar a produção pós-escola. Não se aprende circo fora do circo. Então, eles também tentam negar isso, entendeu? Ninguém é bonzinho, viu, Vitória? Sempre tem. Ninguém é bonzinho. A gente está aí, tá aí fazendo o tempo inteiro, né? Então, Camila, eu não vou deixar, não. Nem vocês me deixam. É que a aula é maravilhosa, assim, é um borbulho. Eu não sei vocês, gente, mas a minha cabeça, assim, borbulha. Caramba, que conhecimento, que coisa. Eu quero lá no site, deixa lá pra gente no WhatsApp o link pra gente ir direto pro site, pegar esses conteúdos, estudar. Conteúdo tudo junto.com. .com, não tem BR, né? Acho que da última vez eu botei BR. Era Ser Conteúdo. Teve um cara que comprou o domínio BR. Ah, sim. Também tinha ele copiou as cores do nosso site. Eita. Ele vende roupas de ginástica e remédios de ginasta, aquelas vitaminas, e ele mantém circonteúdo.com.br. Tinha uns slides, né? Tinha umas fotos e tal. Acho que a senhora tinha até esse material, se puder também. A senhora vem toda hora. Meu Deus do céu! Se puder também depois ir lá compartilhar com a gente, seria muito interessante. Eu amei a aula, só tenho que agradecer, principalmente por já ter dado a aula e se dispor a vir aqui falar mais, dar mais conteúdo, fazer a nossa cabeça borbulhar, cheio de conteúdos assim. Temos que pensar em outras aulas mais temáticas que vocês podem escolher para não virar tão repetitivo. Eu estou amando, mas seria ótimo a gente falar sobre isso lá no grupo, pensar sobre mais aulas, sobre mais conteúdos. Muito obrigada, gente, por todos estarem aqui. Dá para aparecer o rostinho da Camila e da Natália? Camila, Natália. Camille. Só para eu ver, porque eu sei da dificuldade que é Estou sem câmera no PC. Eu também não tenho câmera, e por isso que vocês devem ter me visto olhando assim para cima, porque eu botei o meu celular e o computador aqui atrás. Aí também está tudo descarregado também. Então, tá bom. Um beijo no coração de vocês. Me chamem, me usem a hora que quiserem. Rô, ainda a gente vai se falar, tá bom? Gostei muito do cordel que você faz junto com... Ficou incrível. Eu amei também. Fazendo junto com uma criança, a coisa emocionante. Beijo. É gratificante ter você, viu, Hermínia? De falar que não é Camille, não deixa, gente, pelo amor. Um beijo para vocês, viu, bem? Tchau. Beijo, gente. Tchau. Beijo.